E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 11/9/2022. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto. Pode ser muita enrolação. Já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, pode deixar no comentário abaixo. Vamos para o que interessa, que é gráfico. Vem comigo, galera. Vamos lá, tô esse tempinho aí sem fazer nenhuma análise para vocês, né, galera? Tá muito puxado para mim aqui no trampo. Então, eu tô tendo pouco tempo mesmo aí para tá fazendo análise. Acabei que eu nem ia fazendo hoje, né? Tô meio cansado, tive um contratempo também pela manhã. Mas vamos aqui deixar uma análise rápida aqui do que eu espero aqui para o mercado as próximas semanas, né? Eu acho que todo mundo sabe aí que saiu alguns dados positivos, outros também nem tão positivos, só que a gente não fala muito disso aqui no canal. A gente fala justamente aqui dos rastros da galera, o que a galera está fazendo aqui, o que os institucionais realmente estão fazendo, tá? Então vamos começar aqui no Bitcoin. O Bitcoin hoje chegou a bater ali a casa dos 55.536,41 e retraiu tudo isso aqui. Atualmente está cotado a 57.402,44 nesse exato momento que a gente está gravando esse vídeo, né? Um ponto muito interessante, né? Que é justamente aqui aonde abre essa margem aqui de 57 a 63, né? Fechamento acima dessa região de 57, 726,12. Abre margem para a gente vir buscar a região ali de 63.829,19, certo? Então o Bitcoin ele está fazendo aqui o seu segundo teste. Eu vou falar o primeiro teste de oferta em cima da região de atividade profissional no dia 5 de agosto de 2024. E na verdade, se eu for diminuir mais esse gráfico aqui, ele está fazendo aqui o teste de número 1, 2, 3 testes nessa média que está passando aqui, que é a média lá de 2023, que foi justamente nesse play institucional que entrou aqui no dia 24 de outubro de 2023. Então, a gente teve um teste, o mercado ele começou a subir, depois a gente quase chegou perto aqui, subiu, bateu aqui, que foi no dia 5 de agosto, subiu, e novamente aqui no dia 6 de setembro, subindo novamente aqui. Ou seja, os plays estão muito comprometidos nessas regiões. E essas regiões aqui são importantes para a gente, né? Como eu falei na última análise, que a gente estava perto aqui de uma região muito importante, que era justamente os 50% de atividade profissional. Então, se a gente for pegar aqui o nosso posicionamentozinho aqui, vamos rapidamente, vou pegar aqui, vou traçar essa barra toda aqui e colocar no 50%, o que a gente está vendo aqui? Um teste, né? Um primeiro testezinho aqui em cima da barra de atividade profissional, aqui nessa região. Lembra que eu tinha traçado aqui uma médiazinha aqui, ó, um ponto aqui interessante? Eu tirei e coloquei embaixo. E eu vou já mostrar para vocês o porquê que eu fiz isso, tá? Então, a gente está batendo novamente nessa região, dando aqui praticamente uma segunda oportunidade para a galera que não entrou aqui. Eu entrei aqui no 50 e entrei nessa região. Ou seja, eu estou praticamente aqui um pouquinho acima da primeira entrada que eu fiz. Só que essa entrada foi uma entrada baseada em tudo isso aqui que eu já estava, né, na minha cabeça aqui, né? Então, todo esse movimento que o mercado ele está fazendo nesse exato momento aqui já é uma coisa programada na minha cabeça. Então, eu já estava preparado para uma queda dessa aqui para vir buscar essas regiões, tá? Eu esperava que ia bater nessa região aqui de 50? Possivelmente, né? Eu já estava esperando que poderia vir, não que viria, mas que poderia vir buscar a região de 50, que seria uma região interessante, como eu falei para vocês no último vídeo que eu fiz aqui, beleza? Então, essa volta toda do mercado para bater os 50% dessa atividade profissional do dia 5, para mim é normal, tá? Para mim é normal, certo? Agora, vamos ver como é que a gente vai fechar hoje, faltando 34 minutos e 10 segundos para fechamento de vela, certo? Então, o que eu fiz? Vou traçar aqui rapidamente, aqui, eu vou diminuir isso aqui. Eu fiz uma linha, interessante isso aqui, galera, é uma coisa que eu também estou fazendo, né? Eu já vi alguns estudos no OBV e isso aqui dá muito certo, então estou botando aqui em risco aqui, beleza? Então, a gente começou a cair no Bitcoin lá pelos meados aqui, ó, meados aqui de março, né, de 2024, óbvio, né? Então, de março para cá, a gente veio aqui caindo, né? A gente fez aqui toda uma distribuição e a gente começou a cair. Essa distribuição fica muito nítida quando a gente começa a traçar essa LTBzinha aqui em cima do OBV, tá? Em cima do OBV. Então, como vocês sabem, esse OBV, para mim, é um indicador fenomenal. Não vivo sem ele. Então, a gente consegue perceber que do topo desse mercado aqui, a gente começou a vir bater nessas regiões, bateu aqui e não conseguiu romper para cima a estrutura aqui de queda. E aí, alguns dias aqui, a gente começou a ver atividades profissionais nessa região, subiu, a gente teve aqui nessa região aqui, mas deu continuidade, chegou aqui, subiu, novamente aqui subiu, vindo testar novamente a oferta nessa região e começou a subir novamente. Então, esse ponto é um ponto interessante para a gente. E a gente consegue ver aqui que a gente está em uma tendênciazinha aqui no OBV
de queda, né? E esse último fundo que eu marquei aqui foi justamente nesse camarada aqui, ó. Foi justamente quando a gente teve toda aquela alta do Bitcoin, que foi a alta responsável, né? Lá pelo aquele play de 2023. Então, eu marquei esse último fundo e vim testar aqui para ver, né, se viria testar, e realmente testou fielmente aqui nessa região. A gente perdeu esse último ponto aqui, mas bateu nessa região, certo? Então, eu estou fazendo dessa maneira aqui, vamos ver como é que vai se comportar o preço. Agora, o preço, o que acontece? Aqui no OBV fica muito nítido que ele está tentando perder a média, a VW, né? Bateu nessa região, está começando a ir para baixo ainda, mas como eu falei para vocês, ainda não fechou. Temos que ver como é que vai fechar, se vai fechar acima dessa média aqui ou não. Fechando acima dessa média aqui, a gente tem uma grande oportunidade do preço estar acima dos 57 e vir buscar 63.829,19. E aí a gente pode vir buscar aqui novamente essa região aqui, né, que praticamente está desenhada como se fosse um triângulo aqui nessa região, beleza? Então essa região aqui seria uma região muito importante, uma região muito importante aqui para gente, certo? Então por isso que eu marquei o OBV dessa maneira. Se vocês quiserem marcar aí, né, se faz sentido para vocês, marquem. Eu estou testando aqui no meu gráfico, vamos ver como é que vai ser, né? Se eu pegar um gráfico semanal do Bitcoin agora, a gente vai ver fielmente a mesma coisa que eu falei para vocês. A gente está passando por um momento de onda, uma onda complexa aqui, e a gente não perdeu aquela média que eu falei para vocês, né? Que está ali na região, na casa ali dos 53, que é justamente a média desse camarada que entraram aqui nessa semana, né? Então, ali no 5 de agosto, ele começou na semana. Então, mais uma vez, se eu pegar aqui e esticar esse candle naqueles que a gente sempre faz, na verdade, sempre faz isso aqui, 50%, praticamente a gente testou a média. Eu falei para vocês que a gente estava tentando romper os 50%, mas tinha a média, expliquei para vocês, está na última análise que eu fiz. Quando terminar esse vídeo aqui, eu vou deixar como sugestão, se vocês querem ver isso aqui, porque eu estava falando assim, calma, temos que esperar o fechamento. Se fechar abaixo dessa região, é um problema. Se fechar acima, é mais tranquilo. E mesmo que a gente feche abaixo, a gente não pode perder a média. É justamente o que a gente está vendo aqui. A gente não está conseguindo romper a média, não conseguiu romper a média, certo? Vamos lá, vamos pegar aqui para ficar melhor. Né? O que eu estou fazendo aqui? Peguei esse camarada aqui, tracei os 50% dele, está mais ou menos aqui. Então, aqui, mesmo que a gente rompeu nessa região, a gente fechou abaixo aqui, não rompemos a média. Essa média é importante. Isso aconteceu também nas semanas aí, né? Atrás, ela contava 16, 17 mil dólares. A gente estava vendo essa mesma operação. Isso eu falei para vocês, né? Justamente aqui, ó. Aqui a gente tem os 50%. Tá? Vamos ver aqui, ó. A gente tem os 50% aqui nessa região. A gente perdeu os 50% aqui para baixo? A gente perdeu aqui para baixo, né? A gente perdeu aqui para baixo, ou seja, aqui não era sinal de compra, e sim aqui de uma possível distribuição aqui para o mercado e para baixo. Mas olha o que tinha de interessante aqui, a média. E essa média foi justamente essa média que ficou acompanhando aqui, ó, todo esse movimento. Tá vendo que ela começando a estar passando aqui nessa região? Então, esses pontos, por mais que a gente estava abaixo de um nível de 50%, a gente estava protegido por essa média. E foi justamente nesses dias aqui, nessas semanas, que eu estava falando para vocês lá no canal, que eu estava falando que eu estava posicionando ali na compra no Bitcoin, por entender todo esse movimento aqui de queda, né? Então, essa região aqui era uma região muito importante e não perdeu. E ela é tão importante, né, que aqui, na semana ali de março, começando ali 6 de março, a gente veio quase buscar ela novamente e subiu. Aí, nessa semana aqui, ó, 13 de março, a gente teve uma atividade ultra elevada aqui, ó, se for colocar no que é nas semanas, ela foi a maior. Vocês podem olhar aqui, ó, não teve outra semana maior. Então, ela foi a maior e é justamente o que a gente faz. O que a gente fez aqui? Pegou esse candle do semanal e marcou. É justamente o que a gente está vendo. O que está acontecendo com o Bitcoin é justamente isso aqui. Porém, aqui é de alta, né? E aqui a gente está vendo aqui de queda na semana, né? Na verdade, de alta aqui, mas aqui está embaixo e lá está em cima. Vocês entenderam o que eu estou querendo falar, né? Então, aqui, se você pegar o semanal, você vai traçar esse candle no gráfico semanal e você vai pegar aqui onde está o 50, mais ou menos nessa região. E aí, o que o mercado está fazendo? Ele está vindo fazendo um teste de oferta. Chegou nesse ponto, que é justamente no preço médio de quem entrou comprado, e o mercado subiu. Ou seja, o primeiro teste de oferta. Depois o mercado cai novamente e bate justamente
uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, e depois começa a disparar. Ou seja, a gente teve mais oportunidade de comprar em cima dessa região. Note só que interessante que a gente está acima dos 50% e a gente está acima da média. A média ponderada pelo volume de quem entrou comprado nessa região. Então, aqui a gente estava aqui com uma visão clara que aqui não tinha distribuição, e sim acumulação. E o que estava acontecendo é justamente um teste de oferta. Então, aqui aconteceu 2 vezes e passou 7 semanas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 semanas aqui, na verdade, né? 5 semanas aqui nessa região, certo? Beleza? E o que está acontecendo com o Bitcoin novamente? Se eu for colocar aqui também, ó, lá em cima no topo, só que aqui distribuiu, ainda caiu. Você está vendo que caiu aqui, nos 50%? Né? Se eu pegar aqui um OBV da vida aqui, olha só, a semana de bateu praticamente, ó, em cima do maior pico, depois disso a gente não conseguiu mais, então estava clara a distribuição aqui no semanal, certo? E agora a gente veio aqui justamente nesse mesmo ponto, e o que está acontecendo? Eu vou tentar diminuir para vocês entenderem, né? Mas eu acho que vocês já entenderam o que está acontecendo, mas eu vou tentar diminuir. Beleza, aqui eu consigo mostrar para vocês. Então aqui nessa semana, a gente pegou, fez isso aqui e botou 50%. Então, o mercado veio e testou aqui quantas vezes? 1 vez, 2 vezes. Subiu. Então, foi 2 testes de oferta nessa região. Aí, o mercado está me fazendo a mesma coisa. Só que eu não estou falando isso aqui só porque já aconteceu. Não, eu estou falando isso aqui porque aconteceu atividade profissional aqui e também aconteceu atividade profissional aqui. Obviamente que essa atividade profissional aqui não é igual a essa, né? Tá? Isso está bem nítido, de qualquer maneira. É a atividade profissional porque pintou a barrinha aqui. E aí eu tenho 50%. E o que está acontecendo? A gente teve um primeiro teste de oferta nessa região, rompeu, aqui não rompeu, tá? Até chegou a romper a região, mas voltou para cima novamente. E não está rompendo a média. Então, qual é a tendência? O mercado novamente querer subir, fazer esse movimento para poder subir novamente. Não estou falando que o mercado vai subir novamente e voltar, não. Estou falando que pode acontecer assim como aconteceu aqui. A gente está falando de gráfico semanal, mas isso no gráfico diário eu já consigo olhar 2 vezes. Então, vou pegar aqui, né, no gráfico diário, vou traçar essa região aqui, vou colocar os 50% aqui, e o que está acontecendo agora? O mercado fez um movimento interessante, o mercado subiu, fez o primeiro teste, subiu. Será que vai fazer o segundo teste aqui para poder subir? É por isso que eu falei que eu já estou posicionado aqui, já estou posicionado aqui. Todo esse movimento que o mercado ele está gerando nesse exato momento é um movimento já pré-definido, vamos dizer assim, tá? Isso aqui pode ser que o mercado venha novamente aqui e comece a subir, ou então pode ser que o mercado agora ele comece a desenrolar e comece a subir. O importante é não ficar de fora, pelo menos para mim, eu penso assim. Então, por isso, eu já estou novamente comprado nessas regiões. Inclusive, ainda estou com minha posição lá na Uniswap, né? Eu não sei como é que tá, mas estava quase entrando lá para cima, acho que estava para cima, nem me lembro, se eu não me engano. Enfim, de qualquer maneira, eu estava comprando Bitcoin naquelas regiões, né? Mas agora não sei como é que tá, não sei se está atingindo ali meu preço máximo ali que eu tinha estipulado, enfim. De qualquer maneira, essas regiões são regiões importantes. Então, o mercado ele pode muito bem disparar aqui, porque se ele disparar, eu vou entender que a gente pegou bastante liquidez nessa região, porque isso aqui está muito claro, né? O que eu estou falando, é o gráfico que está dizendo aqui, é o gráfico que está gritando aqui para a gente, né? Então, esse movimento é um movimento totalmente aceitável. Não é um movimento, oh meu Deus, o que está acontecendo? Vou ter que esperar amanhã, vou ter que esperar CPI, vou ter que esperar não sei o que para desenrolar. Tudo vai depender do que, não sei o que vai acontecer, eleições, um monte de balela, cara. Um monte de balela, até mesmo porque, assim, o mercado sabe muito, muito antes tudo o que vai acontecer. O mercado aqui, a galera, quem tem poder de informação, já sabe o que vai acontecer. Os caras já estão se posicionando. Tu acha mesmo que institucional vai se posicionar? Tu acha mesmo? Vamos refletir isso aqui. Tu acha que institucional vai se posicionar depois que sair uma notícia? Vamos dizer assim, pô, o mercado aqui, cara, vai sair um dado aqui, algum dado aqui econômico interessante, que se esse dado aqui for positivo, o mercado vai disparar. Tu acha mesmo que os donos do mundo, que já sabem quanto é que vai vir essa parada, tu acha que os caras já não estão se posicionando antes? Já parou para te perguntar isso? Você acha mesmo que quem tem um poder de informação, quem tem um poder de manipulação, vai esperar um dado para saber se ele é positivo para ele fazer o movimento? Obviamente que não, galera. Os caras já, esses dados que saem aí, que a galera fica louca olhando, vamos ver o CPI, vamos ver não sei o que, taxa de desemprego.
Os caras já sabem, cara, quanto é que vai vir, se vai vir acima do esperado, se vai vir positivo, negativo, ele já sabe, cara. Ele já sabe o que vai acontecer, os caras se posicionam antes. Então, isso para mim é uma perda de tempo. Tá? Enquanto você pode estar focado com outras coisas, né? Ou seja, do que realmente está acontecendo no gráfico, você está perdendo tempo olhando dados econômicos. Simplesmente para tomar a decisão. Ah, saiu positivo, aí quando sai positivo a galera fala assim, ó, gente, positivo, o Bitcoin agora vai decolar, mas calma aí, não vamos comprar agora, vamos esperar um pouquinho. Ah, balela, cara, balela, tá? Balela, desculpa, mas é balela, tá? Então, assim, os caras que têm o poder de manipular o mercado, eles já sabem o que vai acontecer, não tem esse negocinho de dados, não. Ah, os players vão entrar agora que o dado tá positivo, os caras vão entrar agora. Ah, tá bom, compre um bode, né, galera? Compre um bode, pelo amor de Deus. Se faça essa pergunta, tá? Se faça essa pergunta. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a largar tudo que eu tinha aprendido, né? Joguei tudo fora, porque realmente não faz sentido. Não faz sentido institucional entrar quando sair dados positivos. Tá? Não faz sentido eu ficar esperando para ver o que todo mundo espera. Geralmente quem vai olhar isso são aqueles trades de varejo. É essa galera que vai olhar para isso. Porque aí começa a sair um dado positivo, aí a galera começa a comprar. E o que os players fazem? Derruba o mercado para depois fazer um movimento de alta. Cara, isso é clichê do mercado, tá? Desculpa porque até me exaltei um pouquinho aqui, mas, cara, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que falar para vocês o que de fato acontece. Como é que é feita as manipulações, né? Ah, mas tu pode estar errado, o mercado pode vir aqui e desabar tudo, pode perder esses pontos. Eu já falei 1000 vezes para vocês e vou falar novamente. Se eu estiver errado, eu vou aqui falar, galera, eu errei. Acabou. Não tem desculpa. Não tem esse negócio comigo, não. A gente é humano, a gente erra, tá? Mas achar que eu devo ficar olhando dados para tomada de decisão, tu vai perder um tempo muito grande que tu poderia estar focando em outro ponto, tá? Em outro ponto, beleza? Então, o que está acontecendo aqui é justamente isso. A gente ainda tem uma certa resistência aqui no 57.726.12, porque a gente não conseguiu romper ainda esse ponto aqui, né? Que é justamente a VW. Então, a VW pode ver que a gente já tentou aqui, voltou aqui novamente para baixo e não conseguiu romper. Então, a curto prazo, se traçar uma LTAzinha aqui também, uma LTB aqui, a gente está bem perto dessa região. Mas eu não vou traçar isso, né? Então, já tem aqui de mente o que pode acontecer aqui com o mercado. Então, no semanal, como eu falei para vocês, vamos lá, no semanal o que acontece? A gente tem lá o último topinho ali, bateu aqui nessa região, onde o mercado encontrou ali oferta e caiu novamente. E novamente a gente está indo chegar perto aqui, né, da VW, perto aqui dessa LTA aqui, que bateu aqui, né, que acusou nessa região. Então, isso é muito importante, porque o Bitcoin está passando justamente em cima dessa região. Então, o que eu quero ver é perder essa VW e perder essa estrutura de baixa aqui, o OBV. Então, confirmando, o OBV confirmando, geralmente o OBV confirma isso antes. Geralmente. Ou seja, se eu olhar um OBV aqui perdendo essa estrutura, perdendo essa VW, eu sei que o mercado aqui, ele vai andar, cara. A grande chance do mercado andar aqui é muito forte. Então, eu estou de olho aqui nesse semanal aqui do Bitcoin, beleza? Então, do Bitcoin ainda é o que eu falei para vocês, não vou retirar isso que eu falei. Eu sei que tá chato, eu sei que tá complicado, eu sei que tá desesperador, mas, cara, tá tudo tranquilo com o Bitcoin, não tem por que eu ficar desesperado. De verdade, não tem por que eu ficar desesperado, beleza? Então, vamos esperar. Corre o risco do mercado chegar e vir daí para baixo aqui, cara, a gente não perdeu, né? A gente não perdeu a VW, a gente está tentando ganhar aqui ainda, né? Então, a gente não violou, só violou ela aqui e não rompeu. Então, pode ser que o mercado ele venha novamente testar? Pode, e não importa se o mercado vier testar novamente. Lembrando, não importa. O que importa é se o mercado vier testar e romper os 50, aí me importa. Aí liga um alerta na minha cabeça. Aí eu, porra, puta que pariu, o que aconteceu? Por que o mercado fez isso? Tá rompendo essa barra de atividade profissional, tá tentando ficar abaixo de 50% dessa barra aqui. Cadê os plays que né, era pra estar botando o mercado para cima? Se isso acontecer aqui, teoricamente o mercado já vai estar renovando esse último fundo. Então aí sim, eu vou começar a ficar com a cabeça aqui um pouquinho mais quente. Enquanto isso não acontecer, não tem problema. O mercado pode vir aqui, bater uma vez, pode subir, pode bater 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, não importa. O que eu não quero que aconteça é a perda aqui dos 50% dessa barra de atividade profissional. Só isso. Então o mercado pode brincar quantas vezes ele quiser nessa região. Não perdendo, tá ótimo. Beleza? Tá faltando aí 18 minutos para fechamento de vela. E aí, a gente vai ver agora o SDT, o que aconteceu. No SDT, a gente tá vendo que a gente tá perto. Tem, cara, olha só, eu tô no diário. Eu tenho aqui a LTB aqui do nosso querido USDT. E aí, ele tá perdendo um ponto interessante. Perdeu uma vez aqui
veio buscar essa região, perdeu uma vez aqui, veio buscar uma regiãozinha aqui, mas não tão baixa. Perdeu novamente aqui, deu uma quedinha, e agora novamente está perdendo essa região. Cara, já perdeu 1, 2, 3, 4 vezes aqui. Então, na minha opinião, a gente pode estar perdendo realmente força nessa região. Se eu for pegar aqui o gráfico do USDT, que é o Tether, né, a dominância do dólar, a gente consegue perceber que a gente tem uma atividade profissional lá em cima também, assim como a gente tem no Bitcoin. Então, se eu for pegar aqui e for traçar essa região, e for traçar os 50%, olha só que interessante, olha que interessante. Naquele dia a gente estava ganhando essa região, estava muito perigoso isso, até falei para vocês, mas agora a gente veio para baixo de 50, veio testar novamente 50 e está abaixo de 50, olha que interessante. Então, essa configuração aqui é uma configuração muito boa. O que eu não quero ver é o USDT ficar acima desse 50, porque se ele ficar acima desse 50, teoricamente, o Bitcoin ele tem mais fraqueza e aí aquela região lá pode ser rompida. Pode ser rompida. Então, por enquanto, o USDT ele bateu ali uma máxima de 6,16% de dominância e desabou novamente. Está vindo abaixo da média também dos vendidos, né? Isso é muito importante. E aqui a gente está tentando romper essa região. Se for confirmado esse rompimento, a gente pode ver aqui o USDT trabalhando aqui na casa aqui dos 5,58, que favoreceria o Bitcoin. Então, vamos pegar aqui e vamos traçar rapidamente. Vamos traçar rapidamente. Configuração. Vamos ver se é a linha direita. Ok. Só para a gente entender mais ou menos onde que está. Pronto. Opa, peraí. Então, está mais ou menos aqui nessa região. Eu vou traçar aqui para baixo, né? Para a gente pegar aqui esse ponto. Só mais um pouquinho para baixo. Cara, eu sou muito coisa com essas linhas. Só mais um pouquinho para baixo. Pronto. Então, se a gente perde esse 6,6% de dominância, a gente corre um sério risco aqui de vir buscar 5,61, né? Ele vir cair para buscar 5,61. 5,61 representaria aqui um aumento aqui, né? E quem sabe vindo buscar uns 60 aqui, mais ou menos, 62, mais ou menos aqui. Eu vou logo falar 63, né? Eu acho que não. Eu acho que a gente não chegaria a 63, né? Se a gente batesse nessa região aqui, mas a gente chegaria ali perto de 60. A gente chegaria perto de 60. Mas só o fato de estar trabalhando acima dos 57 para a gente já representa muita coisa. Só o fato. Fechamento abaixo aqui dos 57, aí a gente pode ter esse banho-maria novamente aqui no Bitcoin, beleza? Mas o que o USDT está fazendo é justamente ali, ó, deixando mais uma vez essa região e tentando testar a demanda. Então, o que eu acho aqui é que o mercado, se ele vier para buscar essa região e não romper, a gente pode cair, quem sabe vir buscar essa linha aqui, que interessante. Se romper essa linha, meu filho, aí, meu amigo, aí a gente pode ver aí um grande aumento aí no preço do Bitcoin. Vou logo salvar aqui essa janela, para não perder esse negocinho aqui. Vamos aqui dar uma olhada aqui na distribuição. Aqui é o gráfico lá que eu consigo ver toda, né, todo, como é que dá o nome disso aqui? O marketing aqui do mercado. Então, aqui a gente está né, muito, como é que eu posso dizer? A gente tem a nossa distribuição bem feita, a POC passando na região de 66, né? Então, a gente perdendo aqui, que é uma distribuição linda, né? Só que aí, nesse ponto, foi o ponto que a gente pegou mais liquidez, isso é muito importante para a gente, né? O OBV que continua aqui caindo aqui, mas não renovando esse ponto. Então, esse ponto aqui é interessante. Então, a POC maior daquela distribuição está ali no 65.511,35 atualmente, beleza? Vamos aqui ver nos ETFs. Nos ETFs, a gente ficou positivo 9 de setembro, a gente ficou com 28,6 milhões de dólares. Então, aqui ficou bom, né? E hoje, na verdade, ontem, a gente fechou aqui, né, com 117 milhões de dólares positivo, né? Aqui no dia 9, aqui, a BlackRock despejou 9,1 milhões, né? Ontem ela não comprou nada, aí só teve compras aqui da Fidelity, a gente teve compra aqui também do Rock Invest, a gente teve compra mais até da Grayscale aqui, cara, que sempre despeja, né? Sempre despeja. Só no dia 23 de agosto aqui que ela comprou 50, aí no dia 10 ela comprou 41,1, né? Então fechou aqui com 117 milhões de dólares. Agora, atualmente, ainda não veio aqui as próximas, né? Os próximos aqui ainda, não veio como é que ficou. Mas, atualmente, né, exato momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está com 59,1 milhões de dólares negativo, né? De vendas aqui, né, na verdade. Beleza? Certo?
Galera, então é isso que eu quis passar para vocês, né? Rapidinho. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente no meu BLX. BLX a gente fechou negativo, né, galera? Lá, falei para vocês, BLX é um gráfico que eu não mostro muito para vocês, não. Fiz umas marcações aqui também loucas, aqui, ó. Loucos aqui, mas eu entendo, tá? Por isso que eu não gosto de mostrar isso aqui para vocês. Mas tem umas marcações aqui, tá de boa. Vamos ver aqui, vamos ver como é que tá a semana. Um mês, né? Novamente, né? Novamente a gente tentou ali renovar o fundo. Tá tentando renovar esse fundo ali. Mas a gente tá, tá legal, cara, tá legal. Tem tudo para esse mês, cara, na minha opinião, tem tudo para esse mês a gente fechar acima de 62. Tem tudo pra gente fechar acima de 62. Seria lindo ver isso aqui, tá? Lindo ver esse 62 fechar acima de 62 e lindo fechar acima desse round de 2020, né? Que foi o último pico do ADV. Seria muito lindo isso, muito lindo mesmo, né? Mas ainda continua ali com os 43, 447,48, que seria a próxima expansão, né? De fato, se romper, cara, olha só, se o Bitcoin romper aquela região lá de dia 5, se romper aquilo para baixo, a gente vai buscar 43, mano. Aí a gente busca 43, 447,48. Então, assim, se o mercado, né? Se o mercado vier romper aquela região lá, vamos botar aqui. BTC, cadê? Ó, se o mercado romper esse camarada aqui do 5 de agosto, ele vier rompendo esse camarada desse aqui, renovar. Cara, se isso aqui acontecer, a gente tem uma grande chance de buscar ali os 43 mil dólares, cara. Com certeza ele vai fazer ali, mas vamos esperar que não, né? Eu espero que não aconteça isso. Mas se acontecer, vocês já estão sabendo, certo? Deixa eu ver, acho que não tem mais nada para falar aqui para vocês, acho que foi uma análise super rápida. Eu acho que é isso, galera, beleza? Na minha humilde opinião é isso, tá? Então o mercado aqui, não importa quantas vezes ele vier fazer o teste de demanda, de oferta nessa região, para mim o Bitcoin está tranquilo. A gente precisa ver como é que vai ser esse fechamento, falta 10 minutos para o fechamento de vela. Fechamento acima dos 57, a grande possibilidade de a frequência mudar de 57 e 63 mil dólares. Se o preço ficar abaixo dessa região, água fria, e possivelmente a gente pode ver aí o preço ficar oscilando na frequência que ele está, que é de 57,386 a 52,190,73. Na verdade, de 53,382,05 a 57,386,32, que seria essa frequência que o mercado está brincando nessa região. Mas assim, na minha opinião, o mercado tem tudo para subir, cara, tudo para subir, beleza? Então vamos esperar aí os últimos capítulos desse livro. Tamo junto, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Realmente não tá dando para fazer vídeo todo santo dia, né? Mas ainda bem que as nossas análises aqui bate muito com a semana, então vai acontecendo o que realmente, de fato, a gente está falando aqui. Então isso é muito bom pra gente, né? Para a comunidade toda aí. Beleza? Então agora eu vou deixar no finalzinho a última análise que eu fiz sobre o Bitcoin e o que eu estava falando sobre o Bitcoin. Beleza? Tamo junto, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, podem deixar no comentário abaixo. Tamo junto. Boa operação a todos. Os